Estudo sobre o Espírito Santo de Deus e suas características. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso, ele é o selo da nossa redenção, quem nos dirige, ensina, intercede por nós junto ao coração de Deus Pai. O Espírito de Deus é extremamente importante para a existência da humanidade. Quando ele for tirado, o anticristo se manifestará e governará o mundo. Todo cristão deve conhecê-lo bem e se relacionar com ele. Isso porque, dentre tantas coisas, ele torna a voz de Deus audível, nos dirige na caminhada e intercede por nós. A personalidade do Espírito de Deus. O Espírito Santo possui características próprias, com a missão de ser o nosso mentor, isto é, nos dirigir, orientar e aconselhar. Ele pode ser chamado de conselheiro, João 14, 16 e 17. Espírito da verdade, João 15, 26. Instrutor, Atos 13, 2 ao 4. Dirigentes da igreja, Atos 15, 28. Intercessor, Romanos 8, 26 e 27. Aquele que vocaciona, 1 Coríntios 12, 11. A divindade do Espírito. Por ter mentido ao Espírito Santo, Ananias foi acusado por Pedro de mentir ao próprio Deus, o que na ocasião lhe custou a própria vida. Atos 5, 3 e 4. Além disso, somos chamados de santuário de Deus por ter o Espírito do Senhor morando dentro de nós. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Com isso, a divindade do Espírito de Deus deve ser respeitada e reverenciada em nosso estilo de vida e em nosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. A promessa. Por meio de seu ensino profético, o Senhor Jesus nos mostrou que o seu Espírito estaria conosco em todas as situações, inclusive quando fôssemos testados acerca da nossa fé. Lucas 12 e 12. É Ele quem nos concede sabedoria e instrução para testemunhar a respeito dos mistérios de Deus, nos guiando e trazendo à nossa memória os textos bíblicos quando necessitamos. João 14, 26. É importante notar que a promessa de Jesus é a de que o Espírito nos lembrará, ou seja, devemos ler e ouvir as Escrituras de maneira consistente e regular, pois se nossos celeiros estiverem vazios, onde o conselheiro vai buscar os recursos? Orações pedindo o Espírito de Deus. Devemos orar a Deus de maneira específica, pedindo que Ele nos encha com o seu Espírito. Vazios não conseguiremos ser frutíferos e eficazes na obra do Senhor nem na carreira cristã. Atos 8, 15 ao 16. A todo momento teremos que buscar recursos em nós mesmos, mas, cheios do Espírito, com uma mente dominada por Ele, nossa imaginação e produtividade irão muito além da nossa capacidade. Efésios 3,16. Durante a sua vida e ministério, Jesus falou algumas vezes sobre a necessidade de voltar para o Pai, para que o Espírito Consolador fosse enviado. Em um desses momentos, o Senhor soprou sobre eles profeticamente, simbolizando a descida do Espírito sobre eles. João 20, 22. Com o desenvolvimento da igreja e após o Pentecostes, Pedro e os outros apóstolos foram cheios do Espírito Santo, e por onde passavam, grandes sinais e maravilhas eram feitas através deles, em nome de Jesus. Atos 4, 8 ao 31. Tamanha era a plenitude do poder de Deus, que muitas vezes, enquanto eles ministravam, os ouvintes eram impactados pelo Espírito, que de modo contundente confirmava o que estava sendo dito. Atos 10, 44, 45. O poder. Uma das características mais marcantes do Espírito de Deus, na minha opinião, é o poder que ele tem de transformar o caos em algo maravilhoso. Gênesis 1:2. Da mesma forma, ele quer fazer em nossa vida pegar toda a bagunça em que ela se tornou, o ambiente frio e escuro da nossa alma, e a partir daí criar coisas novas.
A promessa é a de que ele comece fazendo isso, quando nos convence do pecado, impregnado da justiça a ser aplicada e do juízo vindouro. João 16, 8 ao 13. Ao arrependido, ele dirigirá por um novo estilo de vida e novas e maravilhosas possibilidades. Por meio do ensino das Escrituras, ele nos guiará pela verdade de Deus e nos fundamentará e firmará nos conselhos eternos. Assim ele nos tornará seus. 2 Coríntios 1:22. Selados como cartas vivas pelo Espírito, nós tornamos propriedades de Deus ao guardar e viver os seus mandamentos. 1 João 3:24. As obras. Dentro de sua missão, o Espírito Santo produz em nós alguns elementos que são determinantes para uma vida cheia de satisfação, paz e alegria, independente de qual seja o contexto em que estamos inseridos. Mesmo em meio à perseguição severa, os discípulos permaneciam cheios de alegria e do Espírito do Senhor. Atos 13:52. Ele nos consola, ministrando esperança real à nossa alma de que tudo vai ficar bem no final. Romanos 5:5. É Ele quem nos capacita e aperfeiçoa com dons e talentos para o bom desenvolvimento do reino de Deus na terra. 1 Coríntios 12, 7 ao 10. Portanto, por meio do seu Espírito, o Senhor Deus quer criar em nós aquilo que não existiria naturalmente. Sem o seu poder criador, somos seres humanos pobres, frágeis, com ele somos mais que vencedores. As declarações. Por toda a Bíblia temos a voz do Espírito Santo ecoando por todas as páginas. É Ele quem torna a voz de Deus audível para nós. Não são poucas as vezes que Ele se manifestou e a Ele foram atribuídas mensagens proféticas. Zacarias 4:6. A quem acredite que Ele não fala mais hoje, eu discordo completamente. Isso feriria seu propósito e missão. Como o Espírito de Deus nos aconselharia sem se comunicar conosco? Não é possível. Mesmo após a ascensão de Jesus, ele continua a falar. Atos 10, 19 e 20. E fazendo crescer a igreja através da pregação e convencimento do Evangelho. Atos 16, do 6 ao 8. Resistência ao Espírito. Embora seja amoroso, paciente e generoso, o Espírito Santo pode ser resistido. A nossa perversidade faz isso. Gênesis 6:3. Não são poucas as vezes ao longo da história que o ser humano entristeceu o Espírito a ponto de ele mesmo, de o próprio, tratá-los como inimigos. Isaías 63:10. Prestes a morrer, Estevão faz essa acusação contra os judeus que mataram Jesus, dizendo-lhes que seu coração obstinado e rebelde sempre resiste ao Espírito do Senhor. Atos 7:51. A recomendação bíblica é para que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Devemos amá-lo e nos submeter a ele em sinceridade, com atitudes que honrem a sua direção. Efésios 4:30. Pois quando rejeitamos as Escrituras, estamos rejeitando sua instrução. 1 Tessalonicenses 4:8. A blasfêmia contra o Santo Espírito. Em seu ensino, o Senhor Jesus destacou que o pecado cometido contra Deus Pai e contra Ele mesmo seria perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não. Mateus 12:31 e 32. A palavra grega que aparece em Mateus 12:31 é blasfêmia e significa calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém, discurso ímpio e irrepreensível, injurioso contra a majestade divina. Este trecho bíblico promove bastante divergência entre os estudiosos. Isso acontece porque Jesus está se referindo a um pecado imperdoável, algo gravíssimo. Há muita especulação sobre como esse pecado poderia ser praticado. Essa punição ainda está em vigor.
Eu concordo que de fato é uma conclusão muito difícil de ser tomada. Na minha opinião, em nossos dias esse pecado é cometido por alguém que morre sem reconhecer o testemunho do Espírito Santo de que Jesus Cristo é o Salvador. Simão e o Espírito de Deus. Ao ver o que os apóstolos eram capazes de fazer pela atuação do Espírito em suas vidas, ele ficou maravilhado e quis comprar aquele dom com dinheiro. Ao ouvir a proposta, Simão Pedro ficou muito irritado e deixou bem claro que o dom do Santo Espírito não pode ser comprado. Atos 8, 18 e 19. A experiência de Simão deve ser um alerta para nós, acostumados a comprar tudo com dinheiro. Muitas vezes levamos esse sentimento para a igreja, mas não é assim que funciona. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Só alcançamos sua graça mediante um estilo de vida santa, em que sua palavra e seus mandamentos são a nossa prioridade. Conclusão: não há como viver o cristianismo de forma eficaz sem a ajuda do Espírito Santo. É Ele quem nos torna a obediência a Deus algo possível. Devemos pedir ao Senhor que nos revista, encha com o seu Espírito para que possamos trilhar os caminhos da justiça de Deus em Cristo. Por fim, gostaria de conhecer a sua opinião. Deixe seu comentário, diga o que você pensa sobre o assunto ou qual a sua dúvida. Não esqueça de compartilhar o estudo bíblico com seus amigos e familiares.